Olá, muito boa noite, boa tarde, bem-vindos ao nosso programa, ao vosso programa, a nossa vida, a nossa fé, em que aqui tentamos o melhor que se pode compartilhar a palavra de Deus para cada domingo. Uma vez mais aqui convosco, eu, Padre Isaac, aqui com a irmã Rosa. Rosa Maria. Então, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar? Vamos começar. Temos este domingo a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas não é um rei à imagem dos reis, da Rainha Isabel da Inglaterra ou dos reis de Espanha. É um reino, ele é o rei de um reino que é totalmente diferente do conceito que nós temos dos reinos humanos. E então começamos com uma leitura do profeta Ezequiel. Muito bem. O profeta da esperança. Eis o que diz o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas. Eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida. Darei vigor à que andar enfraquecida. E velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus, hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Tenho mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós temos aqui esta leitura, como a senhora disse, desse profeta da esperança, basicamente dizer que Deus, essa profecia, que tinha que ser Deus a vir à procura daquelas ovelhas que estavam perdidas. Que é então, como nós, como cristãos, nós vemos claramente que isso é Jesus, Nosso Senhor, a encarnação de Deus, aquele que se fez homem, para então aí ir atrás do seu rebanho, que somos nós. Mas uma coisa interessante é esse então, se ele é o que vem atrás do seu rebanho, ele é o pastor. E aí, quando nós pensamos nessa palavra pastor, quem é um pastor? Ou o que é um pastor? Bem, naturalmente não sei. Bem, aos nossos portugueses talvez tenham um pouco a experiência de pastor. Mas nas cidades, a palavra pastor talvez não diga muito. Mas nós sabemos, o pastor é aquele que está sempre vigilante para que as ovelhas, o seu rebanho, não se disperse, para que o seu rebanho não seja atingido pelos lobos, portanto, ferido. É um homem forte que defende as ovelhas e é também aquele que, notando que algumas das ovelhas precisam de um cuidado especial, que são fracas, porque Ezequiel diz: hei de procurar a que anda tresmalhada, tanto que se retirou do rebanho, e velarei pela gorda e vigorosa, tratarei a que estiver ferida. Portanto, nós vemos aqui o carinho, o amor de Deus, que trata-nos, a cada um de nós, segundo a nossa condição. Portanto, se uma se tramalhou, diríamos, o pecador que deixou Deus, Deus está constantemente como que a bater à porta para que se volte novamente para Deus. E se o pecador não importa, grande ou pequeno pecador, muitos ou poucos pecados, atender ao toque de Deus
e se voltar à festa. Nós poderíamos ver, mas não temos tempo de ver outras parábolas idênticas. Depois diz a que está ferida, portanto, a que está ferida, fraca, realmente nem é de Deus, tímida, nem é de Deus, nem é do mundo. Ele diz, eu tomo conta. E aquelas que estão vigorosas, que realmente estão plenamente dentro do reino, ele também também vela por elas. Portanto, ninguém está fora do pastoreado de Deus. Ele pastoreia-nos segundo as nossas condições de alma, diríamos assim. Muito bem. E na Bíblia, biblicamente, quando nós ouvimos essa palavra pastor, nós não devíamos de pensar que pastor é apenas o líder religioso, não é? O líder, um pastor era o rei e coisas assim, não era assim, irmã? Sim, no Antigo Testamento eram os deuses e os reis, mas agora nós na Igreja usamos mais a palavra pastor para o parco, para o líder de uma comunidade religiosa, a que chamamos paróquia ou diocese. Sim, mas nós usamos, desculpa, mas nós usamos essa palavra pastor mais aqui nos Estados Unidos. Em Portugal não existe o termo pastor. O que está à frente de uma paróquia é o pároco, não é o pastor, é o pároco. Ou o padre-cura. É para usar palavras mais antigas. E o que estava ao seu lado, o seu ajudante, era o vicário, e não a palavra pastor. Pastor aqui nos Estados Unidos é que usamos muito essa expressão, mas notamos que em outros países, como na Inglaterra, em outros países católicos, onde há católicos, mas em inglês, que eles também não usam a palavra pastor. A palavra pastor é uma palavra utilizada aqui nos Estados Unidos pela influência dos protestantes, em que os protestantes não iam usar a palavra padre, óbvio, ou sacerdote, porque eles são protestantes, por quererem protestar contra a interpretação bíblica da Igreja e os sacramentos, e para isso não pode haver sacramentos se não há padre, se não há sacerdote. E aí, pouco a pouco, dentro desta cultura americana, e para querer assimilar-se e para ser aceito no mundo protestante, que começamos a usar esse termo pastor. Para bem ou para mal, não estou a dizer que não é bem ou é mal, e também ninguém vai para o céu nem para o inferno por causa de usar ou não usar a palavra pastor. Mas essa ideia de que na Bíblia pastor não é uma referência aos profetas. Eles eram profetas, não pastores. Pastores eram os reis, eram aqueles que estavam à frente do povo. Então, de uma certa maneira, o profeta, o padre, também está. Mas também, biblicamente, nós também vemos que o pastor, bom pastor, é Jesus. Jesus é que é o bom pastor. Ele é que é o pastor. Mas depois nós, o Sr. Padre dizia, e muito bem, que a palavra pastor não se refere só ao parco, mas estende-se a todos nós. A todos nós. De ver-nos nós como pais de família. Eu sou o pastor da minha família. E, de certo modo, somos pastores uns dos outros. Velamos uns pelos outros, como ele diz aqui. Temos como que a responsabilidade de, se vemos que alguém se está a desviar do bom caminho, de com carinho, com amor, chamarmos essa pessoa para o bom caminho, ajudarmos essa pessoa, não criticá-la, não pô-la de parte, mas arranjar meios de chamá-la ao bom caminho. Nós temos muitos exemplos na história da Igreja em que pessoas até não católicas e pessoas que realmente não queriam nada com Deus acabaram por ser... Nós podemos pensar em Santo Agostinho, por exemplo, em que realmente lhe diziam que te vale ganhares o mundo inteiro se perderes a tua alma. E aquilo foi penetrando ao longo da oração da mãe, e
Santo Agostinho acabou por se converter, por ser batizado, ele era pagão, e temos um grande santo do século IV. E quem diz assim, ao longo da história, nós sabemos que temos santos mesmo, mas sabemos que há muita gente que hoje está na igreja, que hoje tem um compromisso com Deus por causa de ser pastoreada por outra pessoa. Portanto, o Sr. Padre realmente estendeu a palavra pastor a todos nós. Sim, a todos nós, para não pensar só apenas no pároco. Embora que ele deve de ser pastor, óbvio. Claro, não... E bom pastor. E por isso, por causa deste tema de pastor, então aí, nós temos que pensar nisso. A primeira leitura tem a ver com pastor e estamos aqui a celebrar a festa de Cristo Rei. Não é? Jesus como Cristo, o Rei do mundo. Porque, biblicamente, os reis é que eram os pastores. Eles é que governavam, eles é que estavam lá, eles é que cuidavam do seu povo. Como, por exemplo, se nós podíamos pensar nos dias de hoje, ou em qualquer um dos dias, dos nossos líderes como gente que está à procura e velar pelo bem de todos. Pessoas que se preocupam para trabalhar pelos outros, para a sociedade, pelo país. Porque isso é uma coisa que às vezes quando nós pensamos num político, nós pensamos mais em alguém que está a pensar em si e a fazer o melhor para si, do que alguém que é um pastor que vai seguir este critério que vimos na primeira leitura, daquele que vai fazer tudo mais por todos, para aquele que está ferido e por aquela ovelha que está gorda, e também o mesmo para a que está magrinha. Infelizmente, nós vemos isso hoje, que ou é a sua pessoa ou o partido. Então, o meu partido tentar o máximo destruir o partido A, destruir o partido B, o B destruir o partido A. Nós vemos que, ao longo na história da Igreja, nós temos reis que realmente hoje estão canonizados. E estão canonizados precisamente porque foram pastores do seu reino. Sim, mas a maior parte não foram. E eu acho que isso não é só para os dias de hoje, não é só dizer que nos dias de hoje é que nós temos os políticos que temos. Foi sempre a tendência humana. E sempre vai ser a tendência humana é de pensar em si e não nos outros. Desde um pai de família até ao presidente da nação. E ao imitar Jesus, que é o pastor, aquele que lhe dá a sua vida para aquela ovelha ferida, é que aí seremos melhores pastores também. Amigos, chegou a hora do intervalo. Aqui nos vemos daqui a pouco. Obrigado. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Muito bem, muito obrigado por ter voltado de uma vez mais. E nós repetimos isso, mas é com toda a verdade. Muito obrigado pela vossa sintonia. Vós que sois a razão pela qual nós estamos cá, de fazer este pequeno esforço de vir a compartilhar as leituras e todas as outras coisas que nós fazemos cá no canal 49, seja tanto deste programa como do programa Os Portugueses de Val, em que todos nós fazemos isto por causa de vós e da vossa audiência. Continuamos então com
com esta reflexão sobre Cristo, Rei do mundo. O Rei, Cristo Rei. Cristo Rei, eu acho que o Cristo Rei, eu acho que é o nome daquela imagem que na Almada, não é o não é Cristo Rei. É? Essa é aquela... Em Almada. Em Almada, em Almada. Há uma estátua grande de Cristo Rei. E tão grande que eu posso estar de pé numa das mangas do... talvez, uma vez que fala de Cristo Rei, hoje é o dia das histórias, talvez nós não saibamos o porquê daquela estátua de Cristo Rei em Almada a enfrentar o Rio Tejo. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal não entrou na guerra. Porquê? Porque os bispos consagraram Portugal a Nossa Senhora e porque prometeram, se Portugal não entrasse na Segunda Guerra Mundial, uma estátua de Cristo Rei, que seria o Cristo Rei a reinar sobre Portugal, seria construída e edificada. Essa estátua tem um bocadinho uma história assim, um bocadinho, mas esta estátua de Cristo Rei no Almada, quem nunca foi a Portugal pode até vê-la pela internet, foi construída com o ouro oferecido pelas mulheres portuguesas em ação de graças pelos seus filhos não fazerem parte da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma estátua que representa um momento crítico, mas ao mesmo tempo um momento de fé do povo português, dos bispos com todo o povo português. Olha, muito bem, gostei de saber. Eu ainda nunca estive lá, para dizer a verdade. Eu já estive em Lisboa 2 vezes. Já estive nos lugares mais feios de Lisboa, que é o Estado da Luz e o Estado de José Alvalade, os lugares mais feios que existem em Lisboa. E nunca estive em lugares tão bonitos como o Cristo Rei, sabe? Mas também esteve nos lados lindos de Lisboa. Lisboa tem muita coisa linda. E os tem, então não tens. Isso tem. O problema são aqueles 2 lugares ali. Mas enfim, mas essa estátua do Cristo Rei foi construída tão bem, porque mais ou menos há 100 anos também é que foi proclamado esta nova festa de Cristo Rei, e também foi naquele tempo, naquele auge daquela coisa nova, Cristo Rei, em que tem muita verdade, porque é rei do mundo e é rei da nossa vida também. Falando de Cristo Rei, Cristo Rei do universo, Cristo Rei do mundo, como o Sr. Padre mencionou, talvez eu gostaria de refletirmos um pouco. Nos dias de hoje, a gente, com a televisão, tem conhecimento de tanta tragédia. Nós vemos, a gente pode lembrar Las Vegas, podemos lembrar agora os fogos aqui na Califórnia, podemos lembrar os fogos em Portugal, podemos lembrar que todos os dias a gente vê que há mortes provocadas, e acabamos por dizer: onde é que está Deus? Porque é que Deus permite tudo isto? As guerras, tanta guerra, tanta gente deslocada do seu país de origem por causa da guerra, para ver se salvam e acabam muitas vezes por morrer no caminho. Há tantos refugiados, milhares de refugiados que não têm o mínimo de condições humanas. E a gente se pergunta: mas Jesus Cristo é o Rei do Universo? Ele não vê estas coisas todas? Então nós temos que dizer que, numa atitude de fé, Deus continua a ser o Rei do Universo. O homem é livre, Deus deu liberdade ao homem, e o homem está a usá-la, a abusar dela nestas tragédias, mas que Deus, na sua misericórdia e bondade, porque Ele é Rei do Universo, sabe tirar bem de toda esta tragédia, e este é a nossa fé, que nos vai dizer, e não ficarmos talvez às vezes angustiados ou tristes com tanta desgraça
neste mundo, mas continuarmos a viver a vida que Deus nos dá com confiança, sabendo que Ele está atento e que Ele continua a reinar neste mundo de pecado e de bem. Bem, eu acho que, sabe, por cada bomba que explode em qualquer uma parte do mundo, há 1 milhão de abraços, há 1 milhão de beijos, há 1 milhão de ações boas, mas nós só nos enfocamos naquela ação má de uma só pessoa. E Deus, que criou tudo isto e que manda em tudo isto, nos criou com essa liberdade, porque se não houvesse essa liberdade, também não ia haver aquele 1 milhão de abraços ou aquele 1 milhão de boas ações, porque essas ações não iam nascer do nosso querer. Seria assim um pouco como quando um pai diz ao seu filho: abraça o teu avô, e aquele neto que abraça o avô sem ser preciso que o pai o diga para fazê-lo. Então a verdade que existe todas essas tragédias, especialmente aquelas humanas, mas isso, por mais triste que seja, faz parte deste mundo natural em que é necessário, não obviamente, que é necessário haver liberdade, e onde há liberdade sempre vai haver as suas consequências, sejam elas boas, são consequências de pecado, sejam as más, que são as consequências do pecado, exatamente. Mas nós, que temos fé, não nos vamos deixar ficar tristes ou por causa disso. Vamos rezar pelas vítimas dessas tragédias. Vamos continuar a nossa vida com alegria, com paz, com confiança neste Cristo que é o Rei do Universo. Exatamente. Então vamos ao Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos estará preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me recolheste, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me foste visitar. Então também eles lhe dão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhe responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que lindo é saber que nós somos aqueles irmãos mais pequenos
do nosso grande irmão Jesus, nosso Senhor. E também que dentro desta preparação de Cristo Rei, deste Rei, sendo Rei, que é um Rei que vem em serviço. É um Rei que não veio para que nós o sirvamos, embora que somos chamados a servi-lo, mas Ele veio para servir, Ele veio para salvar, Ele veio para dar, Ele veio para utilizar a sua força, o seu ser, para a salvação dos outros. E também, dentro dessa salvação, que vem por meio da fé e que também faz parte das obras. Nós vivemos aqui muito sobre obras. Nós sabemos plenamente que as boas obras não nos salvam, por mais boas que elas sejam. O que nos salva é a graça de Deus. Mas as boas obras e o manter-nos em graça de Deus nos ajuda a continuar a aceitar essa salvação que Deus nos dá, a manter-nos a graça que Deus nos deu desde o dia do nosso batismo. Também nós notamos que essas boas obras que têm a ver com o tratar e o ver o próximo como nosso irmão. O tratar e ver o próximo como Deus. Que nós estamos a fazer isso não é necessariamente só pensando na pessoa que está em nossa frente, mas nós estamos a fazer isso pensando que pode ser ou que é Deus mesmo, Deus em cada pessoa. Porque cada pessoa foi feita à semelhança, a imagem e semelhança de Deus. E por isso tem o seu valor, por isso tem a sua dignidade. Então nós somos chamados a fazer o bem a qualquer pessoa, fazer o bem sem olhar a quem. A quem quer que seja, sem estar pensando na recompensa. Isso não quer dizer que vamos pôr um lado o nosso uso da razão, porque há certas pessoas que o ajudamos de outra maneira. Como, por exemplo, a um alcoólico, nós não o ajudamos dando o dinheiro para ele conseguir mais álcool. Mas somos chamados a ajudar o alcoólico, ou seja, qualquer uma pessoa, daquela maneira que ele ou ela precisa dessa ajuda. Muito bem, meus amigos, muito obrigado uma vez mais e que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Adeus.